Olá a todos. Então, dando continuidade ao nosso curso, hoje nós teremos a aula de secreção biliar e pancreática na digestão de gorduras, aportando aspectos como a regulação neurohumoral da secreção biliar, a formação da bile e dos cálculos biliares. Bom, os lipídios eles fazem parte da nossa dieta, né? Um adulto ele é capaz de ingerir em torno de 120 a 140 gramas de gordura por dia. E esses lipídios estão presentes nos óleos, em toda a composição da dieta, sendo que o principal lipídio consumido por um indivíduo está na forma do triacilglicerol. O triacilglicerol tem essa estrutura aqui, deixa eu colocar o pointer. Tem essa estrutura aqui, onde uma molécula de glicerol é conectada a 3 cadeias de ácidos graxos, tá? Além do triacilglicerol, que é o principal lipídio presente na nossa dieta, né, um lipídio mais simples e altamente hidrofóbico, nós também consumimos fosfolipídios e colesterol. No entanto, apesar desses lipídios estarem presentes no bolo alimentar no nosso trato gastrointestinal, as formas absorvíveis desses lipídios pelo intestino têm que se dar na forma de ácidos graxos, colesterol, 2-monoglicerídeos, lisofosfolipídios. Então, é necessário. E esse processo de clivagem, né, de digestão desses lipídios para que possa ocorrer o processo de absorção é dado por duas secreções importantes: a secreção biliar, que a gente vai explorar com mais calma nessa aula, e a secreção pancreática, que a gente já viu um pouco, né, sobre a regulação e outros aspectos na aula anterior. Só que a digestão dos lipídios ela já não começa lá direto no duodeno, onde é ejetada a secreção biliar e a secreção pancreática lá pelo esfíncter de Oddi. Na verdade, ela se inicia um pouco antes. Se a gente lembrar lá da aula de secreção salivar, a gente fala um pouco da lipase lingual presente na saliva, que ela pode alcançar, ela atua melhor no pH ácido do estômago. Então, lá no estômago existe já uma ação da lipase lingual, também tem a ação da lipase gástrica, né? Mostrando suas contribuições diferentes de acordo com a espécie, né? Sendo a lipase gástrica a principal em humanos e a lipase lingual a principal em roedores. Tá? Lá no estômago existe já a ação dessas lipases. No entanto, é importante lembrar que essas enzimas elas atuam num ambiente hidrossolúvel e os lipídios são hidrofóbicos. Então, as enzimas digestivas atuam nessa superfície, né, lipídio-água. E dessa forma, né, uma molécula grande, a gente pensar num óleo que a gente joga dentro de uma xícara com água, ele normalmente forma aquela gotícula imensa. Então é importante que ocorram processos que reduzam o tamanho dessa gotícula. Para quê? Para você ter uma maior superfície de contato do lipídio com a água, permitindo uma maior ação das enzimas digestivas, tá? Esse processo de fragmentação da gota de lipídio é chamado de emulsificação. Essa emulsificação ela já se inicia no estômago, na qual aquelas peristalses intensas que levam à trituração do bolo alimentar, né, permitem também uma quebra dessas gotas grandes de lipídios em fragmentos menores, aumentando a área de superfície desse lipídio com a água, ou seja, a interface lipídio-água, tá? Essa emulsificação associada à presença das lipases pré-duodenais aqui nessa região do estômago, né, que seria a lipase gástrica e a lipase lingual, permitem que elas exerçam sua ação nessa faixa ótima de pH de 3 a 6, quebrando aqueles triglicerídeos em moléculas menores, né, quebrando uma das cadeias de ácidos graxos daqueles triglicerídeos. No entanto, essas lipases elas têm uma limitação, elas só conseguem quebrar esses ácidos graxos dos triglicerídeos em uma posição específica. Dessa forma, ocorre a geração de poucos ácidos graxos, mas também gera um grande conteúdo de diacilglicerol, que seria aquela estrutura do glicerol conectada com duas moléculas de ácidos graxos, tá? Então, essas lipases, elas têm um papel em iniciar o processo de digestão de lipídios, no entanto, suas ações não são essenciais, uma vez que elas não conseguem gerar o produto final permitido para a absorção dos lipídios, que seriam os ácidos graxos, quando a gente está falando de triglicerídeo, tá?
uma outra questão importante, né, que fica evidente essa ação não essencial dessas lipases gástrica e lingual, é que na ausência delas o efeito não é comprometido. As lipases secretadas pelo pâncreas, elas têm uma atuação tão efetiva que não compromete a ausência da ação da lipase gástrica e da lipase lingual. E o resquício dessas lipases, né, aqui do conteúdo estomacal que chega ao duodeno, não consegue atuar no pH presente na região do duodeno. Ela precisa dessa faixa ótima de pH. Então, elas são inativadas pelo pH alcalino. Então, a gente observa aqui que no estômago, devido à ação lá da secreção salivar, mas também da secreção ali no estômago de lipases e o processo de emulsificação principalmente, é iniciado o processo de digestão de lipídios. Então, o processo de digestão de lipídios vai ocorrer, na verdade, de forma efetiva na região do duodeno, onde vai ocorrer a secreção biliar e a secreção pancreática através da abertura do esfíncter de Oddi. Lembrando que essas secreções saem do mesmo lugar, né? Essas duas secreções vão ter papéis essenciais para que o processo de digestão dos lipídios ocorram, sendo que a secreção pancreática vai atuar principalmente nesse processo digestivo, mas a secreção biliar ela vai atuar permitindo a ação dessas enzimas pancreáticas, uma vez que ela vai gerar efeitos como, por exemplo, aumentar aquela superfície de contato para que as enzimas atuem, tá? Nessa região do duodeno vai ocorrer, como eu já falei anteriormente, a inativação das lipases lingual e estomacal, né, daquelas lipases pré-duodenais. A secreção pancreática, né, vai ter tanto lipase pancreática como colipase e fosfolipase A2, que vai permitir a clivagem desses lipídios, sendo que a fosfolipase A2 vai quebrar o fosfolipídio em lisofosfolipídio e ácido graxo livre, que são as formas que podem ser absorvidas, tá? Lembrando que essa região do duodeno, como a gente viu na aula anterior de pâncreas, ela tem células do trato gastrointestinal sensíveis a produtos naquela região que podem secretar hormônios com capacidade de modular a função e secreção pancreática. Dentre essas células presentes aqui na região do duodeno, a gente tem as células I, que são responsáveis pela secreção de colicistocinina, que é a CCK. A colicistocinina, ela cai na circulação sanguínea e vai atuar lá nas células acinares do pâncreas, estimulando a secreção proteica, ou seja, estimulando a secreção de enzimas digestivas, né, em resposta à presença desses produtos da hidrólise de lipídios, tá? Mas além desse efeito no pâncreas, a CCK tem um efeito direto lá na bile, estimulando a contração da vesícula biliar, mas também estimulando a abertura do esfíncter de Oddi, o que vai permitir tanto uma secreção biliar quanto uma secreção pancreática. Aqui para a gente ver com mais detalhes, a lipase pancreática presente na secreção exócrina do pâncreas, ela precisa daquela interface que eu falei para vocês, aquela interface água-lipídio, que atua principalmente nas posições S1 e S3 do triglicerídeo. Então, ela vai atuar nessa posição quebrando esse ácido graxo e nessa posição quebrando esse ácido graxo. Dessa forma, sob a ação da lipase pancreática, o produto gerado vai ser um monoacilglicerol, que seria a molécula de glicerol conectada a uma cadeia de ácido graxo, mas também duas moléculas de ácidos graxos. A lipase pancreática consegue ainda clivar mais esses lipídios, né, esse monoacilglicerol, gerando também glicerol e ácido graxo, que seriam os produtos absorvíveis pelo trato gastrointestinal. A formação do glicerol e ácido graxo também pode ocorrer a partir do monoacilglicerol, como eu falei para vocês. A lipase pancreática ela é secretada em alta concentração e apresenta uma alta eficiência catalítica, por isso que ela consegue sobrepor a ação das lipases pré-duodenais, permitindo então uma digestão completa do lipídio. Essa lipase pancreática requer uma ação da colipase, que é secretada também, está presente também nessa secreção exócrina do pâncreas, e essa colipase vai realizar uma ligação ao triglicerídeo, na interface aquosa desse triglicerídeo, permitindo então a interação da lipase.
Então, aqui só para representar essa ação da colipase, né, a gente observa que na cutícula lipídica, na presença de sais biliares, né, como aqui representada, a lipase tem dificuldade em interagir com essa gotícula lipídica, e vai ser a presença da colipase que vai permitir o ancoramento dessa lipase às gotículas lipídicas, permitindo então a sua clivagem, né? A clivagem desse lipídio, desse triglicerídeo em ácido. Outras enzimas digestivas presentes na secreção pancreática que têm um papel importante para a digestão de lipídio é a colesterol esterase, que vai quebrar a ligação éster em um éster de colesterol e produzir um ácido graxo livre e colesterol livre, né? Como a gente pode ver aqui. Deixa eu botar o pointer. Aqui a gente tem um colesterol esterificado, que sob a ação dessa enzima é quebrado em colesterol e ácido graxo livre. E a outra enzima que a gente já mencionou anteriormente, a fosfolipase A2, que vai clivar a ligação éster do fosfolipídio, gerando então os produtos. Aqui só para mostrar para vocês que a gente já tinha falado que inicialmente os lipídios sofrem um processo de emulsificação, gerando fragmentos menores, e vai ser nessa região do duodeno que vai ocorrer de forma importante o processo de digestão dos lipídios, tá? Aqui nessa região, como eu falei para vocês, esse triglicerídeo vai ser clivado em ácidos graxos, né, ou em monoácidos graxos e glicerol, ou em monoaciglicerol, e pela presença da secreção biliar nessa região, né, é formado estruturas que vão ser essenciais para que ocorra o processo de absorção dos lipídios, que é a formação de micelas. Esses lipídios, né, esses ácidos graxos clivados, eles, em conjunto com os sais biliares presentes na secreção biliar, vai formar essas micelas que podem ser absorvidas ao longo do trato gastrointestinal, como a gente vai ver com mais detalhes à frente. Então, para falar dessa digestão de lipídios na região do duodeno, a gente tem que falar sobre a secreção biliar, né? A bile, ela é produzida pelos hepatócitos, né? Então, os hepatócitos, eles formam essa estrutura em placas, formando o parênquima hepático, aqui demonstrado, tá? E essas placas de hepatócitos drenam produtos, que seria a bile, em pequenos canalículos que migram para canalículos maiores, culminando em ductos terminais, né? Finalmente, esse produto dos hepatócitos alcança o ducto interlobular, tá? Alcançando então o ducto hepático comum e permitindo então a secreção de bile lá na região do duodeno, que é onde ela vai ser requerida para dar sequência ao processo de digestão de lipídios, tá? No período interdigestivo, ou seja, entre as refeições em que não há trajeto de alimentos ao longo do trato gastrointestinal, o esfíncter de Oddi encontra-se fechado. Então, a bile produzida pelos hepatócitos, né, pelo fígado, ela vai retornar e ser armazenada na vesícula biliar, tá? Já no período digestivo, o fígado continua produzindo constantemente a bile, que vai ser secretada diretamente na região do duodeno, tá? Então, esses canalículos, né, drenam a bile hepática para os ductos biliares, e essa secreção hepática contínua, ela ocorre no período interdigestivo, sendo durante esse armazenamento na vesícula biliar, essa bile, ela é capaz de sofrer modificações na sua composição devido à capacidade dessa vesícula, né, das células, que são os colangiócitos que formam essa vesícula, em promover uma absorção isotônica de água e solutos. Isso leva então a uma concentração uma concentração da secreção biliar contida na vesícula, ou seja, ela é mais concentrada do que a secreção biliar produzida pelo fígado. Então, aqui a gente observa, né, uma absorção isotônica de águas e soluto, né, fazendo com que essa bile perca cloreto, sódio e água. E esse armazenamento ali, então, faz que ocorra essa concentração, aguardando o momento para que ocorra
o estímulo para a secreção dessa secreção biliar. E como é que isso ocorre? No período interdigestivo, a secreção não ocorre. Por quê? A vesícula biliar, ela encontra-se relaxada e o esfíncter de Oddi encontra-se fechado, contraído, tá? No período digestivo, devido à passagem do alimento pelo trato gastrointestinal, mais especificamente lá, quando o alimento passa pela região do duodeno, existe um estímulo para a secreção da colicistocimina, que é a CCK, que a gente já viu na aula anterior de pâncreas. Esse hormônio, além de ter suas ações sobre o pâncreas, ele alcança a vesícula biliar, estimulando a contração da vesícula biliar, ao mesmo tempo que ele alcança o esfíncter de Oddi e estimula seu relaxamento. Dessa forma, sob a ação da CCK, ocorre a secreção biliar lá na região do duodeno. Tá? Esse não é o único mecanismo envolvido na secreção biliar. Tá? A secreção biliar também é estimulada por acetilcolina, ou seja, a inervação parasimpática via nervo vago é capaz de estimular a contração da vesícula biliar, estimulando então a sua secreção. Tá? É importante lembrar que durante todo o período digestivo ocorre uma ativação do sistema nervoso parasimpático, né? E essa ativação parasimpática está envolvida em diversas secreções, no estímulo de diversas secreções, no estímulo de motilidade e, dentre as ações, isso inclui a secreção biliar. Então, os dois mecanismos principalmente envolvidos nessa secreção biliar é o hormônio CCK, que estimula a contração e a abertura do esfíncter de Oddi, e a ativação parasimpática. Lembrando que o conteúdo da vesícula biliar, né, a secreção biliar presente na vesícula, ela tem uma composição, tem os mesmos componentes presentes na secreção biliar produzida pelo fígado, lá pela. E que componentes são esses, né? A bile produzida pelo fígado, ela é rica em água e apresenta alguns produtos, como alguns íons, como sódio, potássio, alguns lipídios, como fosfolipídios e colesterol, mas apresenta uma alta concentração de ácidos biliares. E são os ácidos biliares os principais responsáveis pelas ações da secreção biliar sobre a digestão e absorção de lipídios, tá? Então, a gente observa aqui a composição da secreção biliar presente na vesícula e a gente observa que os principais solutos são os ácidos biliares, representando mais do que a metade, a fosfatidilcolina, né, os fosfolipídios de forma geral, e o colesterol, sendo que a razão entre esses componentes pode alcançar 10:3:1, respectivamente, tá? Os ácidos biliares, é importante lembrar que eles são os produtos finais do metabolismo de colesterol. Então, o próprio metabolismo hepático, metabolizando o colesterol, gera e sintetiza os ácidos biliares, que vão ser excretados através da bile, mas vão ter essa ação ter esse papel em promover a digestão e absorção dos lipídios, tá? É importante lembrar que na bile ainda existem outros componentes, como proteínas e a bilirrubina, que são os produtos de excreção da metabolização de hemácias. Então, né, essa síntese da bile, né, ocorrendo nos hepatócitos, se dá naqueles canalículos que eu mostrei para vocês, e aqui a gente consegue ver de forma ampliada, né? Esses canalículos são formados pela presença de junções aderentes, né, que formam essa região fechada, né, entre dois hepatócitos. Aqui nessa região, os hepatócitos apresentam a expressão de transportadores específicos que vão permitir o transporte dos solutos para a bile, que vai ser lançada nesses canalículos para finalmente alcançarem ductos maiores de secreção, tá? Dessa forma, né, dentre esses transportadores, podemos destacar a bomba de exportação de sais biliares, né, que vai permitir jogar os sais biliares aqui para dentro desse lúmen.
Os transportadores da família ABC, que vai permitir jogar o colesterol diretamente nesse lúmen, e os transportadores MDR do tipo 3, que vão permitir a excreção da fosfatidilcolina lá na bile, formando a bile. Além desses compostos, né, a gente precisa lembrar que ocorre também a secreção nessa bile de bilirrubina conjugada e de xenobióticos, tá? Essa bilirrubina conjugada vai permitir, então, os pigmentos, são responsáveis pelos pigmentos biliares, tá? Apesar dessa junção fechada, é possível ocorrer uma difusão passiva para dentro desse conteúdo de água, glicose, cálcio. Então, essa bile produzida pelos hepatócitos, então, vão migrar por esses canalículos, né, alcançando a região do ducto. No ducto, a composição da bile ela pode ser modificada ao longo da sua passagem, uma vez que as células que compõem o ducto biliar, que são os colangiócitos, eles apresentam a capacidade de, através da troca de cloreto por bicarbonato, aumentar a excreção do íon cloreto na bile, o que vai ser importante para torná-la levemente alcalina, né? E esse mecanismo é favorável ao processo de tamponamento do quimo quando chega ali na região do duodeno. Além disso, esses colangiócitos apresentam canais de água do tipo aquaporina, que vai permitir lançar água no lúmen desse ducto, aumentando então o volume da secreção biliar, né? Vai ter um efluxo de água para essa bile. E outros mecanismos, como a recuperação de solutos, glicose e aminoácidos, também ocorrem nessa região, tá? Aqui a gente já pode falar de um mecanismo regulatório da secreção biliar. A secretina, que é aquele hormônio secretado lá pelas células S do duodeno, quando o alimento chega lá naquela região com um pH ácido, né? Ela vai, além de atuar na secreção pancreática, como a gente viu na última aula, ela também consegue atuar no papel secretor desses colangiócitos, fazendo o quê? Estimulando a secreção do íon bicarbonato, o que vai ser importante para tornar essa bile um pouco mais alcalina, resolvendo o problema do quimo que está chegando lá no duodeno mais acidificado, tá? E além disso, ela vai inserir mais canais de água do tipo aquaporina nesses colangiócitos, permitindo então um aumento. Além dessa modificação, né, da bile produzida lá pelos hepatócitos durante o seu trajeto pelos ductos, a gente sabe que a bile, durante o período interdigestivo, ela vai ser armazenada na vesícula biliar. E as células que compõem a vesícula biliar, né, esses colangiócitos, eles vão ser capaz de modificar a concentração dessa bile, como eu falei anteriormente. Isso porque, devido à presença de bombas do tipo sódio ATPase na membrana basolateral dessas células, é gerado um gradiente iônico favorável à entrada de sódio na célula, tá? E essa entrada de sódio, né, junto com os canais de cloreto, permitem uma absorção de água para essas células, fazem um gradiente favorável para absorver água. Dessa forma, né, a bile estocada na vesícula biliar, ela vai perder tanto água quanto íons, tendo então uma perda isotônica, tá? Outros fatores, como os sais biliares, não conseguem sair lá do lúmen, mantendo então a mesma concentração desses sais biliares. Então, o que ocorre é uma concentração da bile, né, enquanto ela está estocada, armazenada ali na vesícula biliar, através da absorção de íons e água, mas não dos componentes orgânicos, como os sais biliares. E isso permite então mantê-la isotônica, tá? O armazenamento prolongado da bile aumenta a probabilidade de ocorrer nucleação, que seria a deposição de sais, né, de cristais de colesterol, por exemplo. Bom,
Então, nessa bile, né, existe a presença de ácidos biliares primários, que são aqueles sintetizados no fígado a partir do colesterol, por enzimas que levam à hidroxilação, tá? Sendo que uma das enzimas limitantes é a 7-alfa-hidroxilase, tá? Gerando principalmente o ácido cólico e o quenodesoxicólico, tá? Esses ácidos biliares, eles podem sofrer um processo de conjugação com aminoácidos, como a taurina e a glicina, gerando então os sais biliares, que permitem uma manutenção da forma ionizada e favorece o processo de absorção desses ácidos, sais biliares, tá? Então, na secreção biliar vai ter esses ácidos biliares primários, né, os sais biliares, que vão alcançar a região do intestino, né, permitindo o processo de digestão e absorção dos lipídios. E esses ácidos biliares, eles retornam para o fígado, né? Ao mesmo tempo que ocorre a absorção desses lipídios, vai ocorrer a absorção desses ácidos biliares secretados aqui, né, ao longo do trajeto do intestino, que retornam para o fígado via porta, onde eles vão ser reciclados e novamente jogados na vesícula biliar, não, desculpa, na secreção biliar, né? O que acontece durante a passagem desse ácido biliar primário ao longo do trato gastrointestinal, né, ao longo do intestino? Ele pode sofrer modificações pela flora local, né, pela microbiota local, e essas modificações geram o ácido biliar secundário, que é representado principalmente pelo ácido litocólico e desoxicólico, tá? Então, na verdade, a bile ela é composta tanto por ácido biliar primário como por ácido biliar secundário, que seria decorrente dessa modificação pela microbiota local. E essa via em que esse ácido biliar ele é reciclado e retorna à bile via veia porta é chamada de reciclagem via. Então, a secreção biliar ela tem papéis importantes como rota para a secreção de compostos orgânicos de baixa solubilidade, como o próprio colesterol, né, já que vai ser importante para a secreção de colesterol através da síntese de sais biliares, mas também na presença de colesterol mesmo livre ali presente na secreção biliar, tá? E também de outros compostos, como a secreção de metabólitos de baixa solubilidade, como a bilirrubina, tá? No entanto, o papel da secreção biliar, ele é bem descrito também sobre o processo de digestão e absorção de lipídios, como a gente vai ver mais à frente. Devido à composição dessa bile, ela consegue exercer diferentes papéis no processo de digestão e absorção de lipídios, permitindo que ele ocorra. Tendo em vista então essa composição, os ácidos biliares, né, os sais biliares, né, a secreção biliar como um todo, vai ter um papel importante na digestão de lipídios, uma vez que, devido à sua composição, vai afetar tanto a digestão quanto a absorção de lipídios. Né? Os sais biliares vão interagir com as gotículas lipídicas, facilitando o processo de digestão, já que permite uma maior adesão de colipases e, consequentemente, o ancoramento da lipase para que ela promova a digestão, favorecendo então o processo de lipólise. Além disso, né, essa secreção biliar vai permitir a absorção dos lipídios, uma vez que esses sais biliares que estão representados aqui em roxinho vão permitir a solubilização desse lipídio. O que isso quer dizer? Que devido à estrutura dos sais biliares, ele torna aquele lipídio mais solúvel, né? Permite uma maior área de contato com a água, tá? E essa solubilização vai ser importante para a adesão e difusão das micelas formadas para que ocorra o processo de digestão e absorção do lipídio. Na verdade, o processo de absorção das micelas formadas contendo os produtos de digestão lipídica. Essa característica, então, né, de formação das micelas, né, que permite essas ações da secreção biliar, são decorrentes da presença dos sais biliares, né? Esses sais biliares, eles são moléculas que têm uma estrutura que a gente chama de anfipática, que tem uma porção hidrofóbica, que
lipofílica, né? E uma porção hidrolítica, que é hidrofílica, ou seja, permite fazer essa interface entre o lipídio e a água, favorecendo então a solubilização desses produtos lipídicos que estão nessa região do trato gastrointestinal, né? Então, esses produtos lipídios ali presentes, eles se aglomeram com os ácidos biliares, né, os sais biliares, né, sendo que a porção hidrofóbica fica em contato com esses lipídios e a porção hidrofílica fica em contato com a água, gerando essa interface que permite, então, a solubilização. Tá? Essa solubilização é essencial para determinar a velocidade de difusão dessas micelas ao longo do trato gastrointestinal, né? Essas micelas elas vão ser então difundidas através dos enterócitos ao longo do trato gastrointestinal e um prejuízo na formação dessas micelas, como por exemplo em situações de obstrução do esfíncter de Oddi, comprometem a absorção de lipídios ao longo do trato gastrointestinal, né? Porque se você não tem a secreção biliar, você não vai ter uma presença adequada de sais biliares ali no trato gastrointestinal, comprometendo a formação das micelas e dessa forma comprometendo essa difusão, essa absorção desses produtos lipídicos ao longo do trato gastrointestinal. Ah, professora, só absorve lipídio pela micela? Não. Os ácidos graxos de cadeia curta conseguem ser absorvidos ao longo da membrana dos enterócitos. No entanto, a maior parte dos produtos lipídicos dependem da formação dessas micelas, tá? Essas micelas, então, formam um processo de emulsificação desses lipídios novamente, né? Que seria decorrente dessa propriedade detergente dos sais biliares, né? Então, nessa região também ocorre um outro processo de emulsificação, né? Que seria decorrente dessa propriedade detergente dos sais biliares, formando essas micelas mistas com os produtos de hidrólise lipídica, mas também devido ao peristaltismo presente naquela região do intestino, promovendo uma mistura mecânica, assim como aconteceu lá no estômago, uma mistura mecânica que permite essa emulsificação dos lipídios, né? E tudo isso dado essas micelas, então, né, que permitem esse processo de emulsificação, solubilização desse maior conteúdo lipídico, né, vão migrar ao longo do trato gastrointestinal, sofrendo uma difusão pelos enterócitos, né? Então, a micela mista consegue ser difundida no enterócito e, uma vez englobada pelo enterócito, vai liberar os produtos de hidrólise lipídica, tá? Como o monoacilglicerol, os ácidos graxos e os outros produtos como colesterol, o éster de colesterol. No enterócito, então, né, os produtos de hidrólise lipídica presentes nessas micelas mistas, eles vão serem transportados para o retículo endoplasmático liso, né, onde vão sofrer um processo de reesterificação, ou seja, o triglicerídeo foi quebrado em ácido graxo livre e monoacilglicerol para novamente ser reesterificado em triglicerídeo ou diacilglicerol, e esses compostos reesterificados vão ser inseridos junto com, né, vão ser empacotados junto com apoproteínas em uma estrutura que são as lipoproteínas, nesse caso o quilomicron, que vai ser uma estrutura importante para que esses lipídios circulem ao longo da circulação sanguínea. Inicialmente, né, eles vão ser exocitados, né, o quilomicron, no caso, vai ser exocitado para o capilar linfático, que finalmente, ao alcançar o fígado, sofre modificações na estrutura dessa lipoproteína, convertendo em outra lipoproteína, e vai ser essas lipoproteínas as responsáveis pelo transporte esses quilomicrons, então, nada mais são do que lipoproteínas, que tem esses produtos da hidrólise lipídica, né, lá da digestão lipídica, agrupados com a sua região hidrofóbica voltada aqui para a parte interior e a região hidrofílica voltada para a parte exterior, né? A característica hidrofílica aqui dessas moléculas, como os fosfolipídios, junto com proteínas que, além da função de dar a característica hidrofílica, também tem função de interagir com alguns receptores para sofrer perda de parte desse conteúdo lipídico, permite que os lipídios circulem pela circulação, pela corrente sanguínea, distribuindo
parte desses lipídios e modificando sua composição ao longo dessa circulação de lipoproteínas. Dessa forma, diferentes classes de lipoproteínas são descritas, né, como os quilomicrons, que são de origem intestinal, decorrentes dessa absorção de lipídios do trato gastrointestinal, distribuindo os lipídios da dieta para os tecidos periféricos, mas também gerando outras características de lipoproteínas, que podem, ao invés de ter um alto conteúdo de triacilglicerol, ter um alto conteúdo de colesterol, sendo importante para a distribuição também de colesterol. Então, aqui a gente tem resumido, né, esse trajeto das lipoproteínas, né, na circulação sanguínea, mostrando que lá pela absorção intestinal daquelas micelas, né, e pela síntese lá nos enterócitos, é gerado o quilomicron, que por ação da lipase, né, a LPL, lipase lipoproteica, na membrana de tecidos, né, de células, como as células do tecido adiposo de outros tecidos periféricos, vai ser clivado, né, liberando uma parte do seu conteúdo de ácidos graxos livres para essa célula, modificando um pouco a sua composição, gerando então quilomicrons remanescentes que vão ser captados pelo fígado, que vai ser responsável por gerar a VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade, que vai sofrer um processo semelhante distribuindo ácidos graxos livres em tecidos periféricos, gerando então a lipoproteína intermediária e finalmente a lipoproteína de baixa densidade, tá? Essas lipoproteínas, elas podem seguir esse fluxo retornando ao fígado, mas se manter também na circulação sanguínea. Então, por exemplo, a lipoproteína de baixa densidade, que é a LDL, um aumento na sua circulação sanguínea está bastante associado ao seu potencial de ser oxidada e se depositar formando as placas aterogênicas, tá? A gente tem também a HDL, que faz o perfil oposto, recrutando, né, colesterol de tecidos periféricos e trazendo para o fígado, gerando então um mecanismo importante para a manutenção. Bom, então retornando à questão da secreção biliar, né, a gente viu que a secreção biliar ela tem um papel importante no processo de absorção, né, e digestão dos lipídios presentes lá no trato gastrointestinal, uma vez que tem todo aquele conceito de formação de micelas, de ser uma via de excreção de colesterol, tem essa ação de reciclagem na via da circulação hepática, então mostrando que alterações nesse processo podem modificar um pouco o metabolismo de lipídios no indivíduo. Então, a regulação da secreção biliar é um mecanismo importante para modular esse processo de digestão de lipídios, tá? A secreção biliar, ela pode ser modulada, ela tem como principal modulador, como a gente viu anteriormente, a secreção de colicistocinina, a CCK. Lembrando que a CCK ela é secretada pelas células I presentes lá na região do duodeno em resposta à presença de conteúdo que ainda deve ser digerido, como por exemplo a presença de lipídios e presença também de aminoácidos, né, de algumas proteínas, né? Então, em resposta à presença de lipídios ali naquela região, é identificada a necessidade de otimizar aquela secreção. Então, além de atuar lá sobre a secreção pancreática, a CCK também vai alcançar a vesícula biliar, promovendo um aumento na sua contração e permitindo então uma secreção do seu conteúdo lá direto na região do duodeno. E adicionalmente, além de promover essa contração, ela promove o relaxamento do esfíncter de Oddi, permitindo então uma secreção adequada do conteúdo presente na vesícula biliar, mas lembrando que é a mesma saída para a secreção pancreática, então permitindo também uma adequada secreção pancreática, tá? Além da CCK, é importante lembrar que a atividade parasimpática também é capaz de modular esses dois processos mediados pela acetilcolina. Sob a ação da acetilcolina, também é estimulada uma contração da secreção biliar, da vesícula biliar, tá? Desculpa, uma contração da vesícula biliar. Lá nessa região do duodeno, a gente também tem a presença daquelas células S, responsáveis pela secreção de secretina. A secretina, ela vai atuar nas células do ducto
permitindo um aumento do conteúdo, da mesma forma que ela atua lá no pâncreas, estimulando aquela secreção com componente aquoso do pâncreas, ela na vesícula biliar, ela vai favorecer a secreção de bicarbonato no ducto, aumentando, além de aumentar, né, a fluidez dessa secreção, né, já que estimula também a secreção de água e de sódio nessa região, vai estimular principalmente a secreção de bicarbonato, favorecendo também aquela ação da secretina de tamponar o alimento, tamponar o quimo presente aqui naquela região, adequando o seu pH. Tá? Então, essas seriam as 3 alças importantes para modular a secreção biliar. No entanto, é importante a gente lembrar daquela reciclagem via circulação enterohepática, na qual a secreção biliar, né, o conteúdo de sais biliares secretado aqui no duodeno, ele migra ao longo do trato gastrointestinal e junto com os lipídios também vai ser absorvido. E a absorção desses sais biliares via circulação porta, né, ela vai estimular também a secreção de bile, que é denominado um efeito colerético, tá? Então, essa maior absorção de sais biliares por essa via estimula também a secreção biliar. É importante lembrar que enquanto a bile está ali armazenada, né, na vesícula biliar, ela pode sofrer uma alteração da sua composição, sendo concentrada. Então, uma estase uma estase biliar, né, uma menor contração dessa vesícula biliar, favorece uma concentração excessiva da bile, favorecendo então a formação de cálculos biliares, que seria uma deposição de parte dos seus conteúdos, como principalmente colesterol, formando cálculos ali naquela região. Além dessa estase biliar favorecendo uma concentração excessiva da bile, uma absorção excessiva de sais biliares e um aumento no conteúdo de colesterol na bile são outros fatores que podem favorecer a formação de cálculos biliares, pelo mesmo motivo que vão gerar uma alteração na concentração dela, favorecendo a deposição desses solutos, formando os cálculos biliares. Uma inflamação do epitélio ali da vesícula biliar também pode favorecer esse processo de formação dos cálculos biliares. E qual é o problema da formação desses cálculos biliares, né? Esses cálculos biliares, eles podem, após o processo de contração da vesícula, serem secretados, né? Eles podem ser formados ainda aqui nos ductos, né? Porque os ductos também são capazes de fazer essa reabsorção reabsorção isotônica, né? Da composição de bile, né? Levando também esse processo de contração. E a presença desses cálculos ao longo dos ductos, né, podem obstruir a passagem da secreção biliar e ainda, né, quando obstrui aqui mais distalmente a região do esfíncter de Oddi, além de obstruir a passagem da secreção biliar, pode também obstruir a passagem da secreção pancreática, mostrando a preocupação na presença desses cálculos, tá? Fatores que podem alterar a motilidade, né? Alterar essa capacidade de contração da vesícula biliar estão associados ao momento da gestação, à obesidade, à diabetes e uma rápida perda de peso no indivíduo. Parecem estar associados a essa maior capacidade de reduzir a contração da vesícula biliar, favorecendo a formação de cálculos biliares. O indivíduo que apresenta esses cálculos biliares, né, 80% mostram-se assintomáticos. No entanto, os indivíduos sintomáticos apresentam uma dor intensa, tá? Então, aqui tem uma foto mostrando uma vesícula biliar com muitos cálculos biliares. Eles podem ser dados nessa forma de menores em uma quantidade grande ou cálculos maiores, tá? E quais são as complicações da presença de cálculos biliares na vesícula biliar? Ela pode formar uma inflamação local, né, formando a colicistite. Pode formar uma colestase extrahepática, né, prejudicar a capacidade uma vez que está acumulado ali, né, secreção biliar, o hepatócito vai ter a sua capacidade de sintetizar
bile reduzida, né? Então vai levar a um acúmulo de colesterol no fígado e outros fatores. E devido ao papel, né, desses cálculos em alcançarem os ductos e gerar sua obstrução, inclusive lá no esfíncter de Oddi, pode levar a um prejuízo na secreção pancreática, e o acúmulo da secreção pancreática, como a gente viu na aula anterior, né, ela pode favorecer a ativação daquelas enzimas que estavam na forma inativa, favorecendo um processo então de pancreatite, tá? Dentre os fatores de risco descritos estão a obesidade e suas comorbidades, né, a síndrome metabólica como um todo, a idade, né, quanto mais velho o indivíduo, maior predisposição. Mulheres têm maior predisposição ao desenvolvimento desses cálculos biliares. Dislipidemia também está associado devido normalmente, se esse indivíduo apresenta um aumento de colesterol sérico, né, você teria uma maior tentativa, um maior conteúdo de colesterol na bile, favorecendo então a formação desses cálculos. E também indivíduos sedentários que consomem uma dieta hiperlipídica também são mais predispostos. Então aqui, resumidamente, né, os fatores que favorecem essa formação dos cálculos, né? Então, uma hipersecreção hepática de colesterol na bile favorece isso. Então, todos os fatores associados a essa hipersecreção, seja funcional ou dietético, né, ou obesidade nesse indivíduo, favorece essa formação. Fatores intestinais, né, como um aumento na absorção de colesterol e uma diminuição na absorção de ácidos biliares, também podem favorecer essa formação dos cálculos biliares. A estase, né, da vesícula, como a gente falou anteriormente, e inflamação também favorecem essa formação, tá? E fatores genéticos também sempre estão associados a essa maior predisposição, tá? Uma bile supersaturada, como a gente já falou anteriormente, rica em colesterol, ou que fique muito concentrada devido a essa estase da vesícula, né? Uma rápida fase de transição e uma cristalização de colesterol favorecem também a formação desses cálculos. Esse indivíduo que apresenta cálculo biliar, né? Ele, além de ter o sintoma de dor intensa, ele pode apresentar, devido ao comprometimento da secreção biliar, comprometendo toda a sua capacidade de secretar, é importante a gente lembrar que, além do papel da digestão, ela tem um papel, a secreção biliar tem um papel importante na excreção de diversos fatores. E devido ao comprometimento nessa excreção, o indivíduo ele pode apresentar um quadro denominado de icterícia, que é caracterizado pela presença, né, pela coloração amarela de mucosas, né? Então, o indivíduo, dependendo da intensidade desse quadro de icterícia, ele apresenta uma coloração amarela na pele como um todo, sendo mais evidentes em região de mucosa, como os olhos, a boca e também regiões como a palma da mão, tá? Essa icterícia é decorrente do acúmulo de bilirrubina na circulação sanguínea, tá? Então, no indivíduo normal, né, as hemácias envelhecidas, né, devido a um processo de senescência, né, ela vai ser quebrada, né, gerando o grupamento M, que sofre modificações, formando então uma bilirrubina, que é a bilirrubina livre. Essa bilirrubina no fígado, ela vai ser conjugada e jogada lá na secreção biliar, para ser eliminada, excretada, tanto pelas fezes, né, quanto pela urina, tá? Parte dela pode retornar também à circulação porta, no entanto, essa é uma rota importante para o processo de secreção de bilirrubina. O que acontece no indivíduo que tem um comprometimento da secreção biliar, né? Como, por exemplo, uma situação em que o cálculo biliar obstrui o esfíncter, né, obstrui o ducto biliar. Esse indivíduo, ele vai ter esse processo de secreção de bilirrubina comprometido, levando então ao seu acúmulo na circulação sanguínea. A bilirrubina vai promover então a coloração amarela observada aqui nesse indivíduo. Esse acúmulo de bilirrubina seria por esse processo de colestase hepática, né? Existe um processo de redução nessa síntese e secreção
de bile, né? Então, dessa forma, acumulando também os metabólitos ali presentes. E essas causas de icterícia podem ser pré-hepáticas, né? Devido a uma destruição excessiva de hemácias, como em alguns quadros, como uma reação hemolítica, transfusão de sangue, em doenças hereditárias. Intrahepática, devido a essa estase, né, na síntese, né, devido a uma captação reduzida de bilirrubina pelo fígado, uma conjugação inadequada ou alterações na função hepática, né, até mesmo por doença ou pelo uso de alguns fármacos que vão levar a essa colestase, tá? Mas ela também pode ser pós-hepática, que foi a que eu dei o exemplo anteriormente, pela obstrução do fluxo da bile, devido principalmente pela presença de cálculos biliares, tá? Esse quadro de icterícia é um quadro comum em recém-nascidos, não por causa de comprometimento na secreção biliar, mas sim devido a um quadro de aumento desse processo de lise das hemácias. Porque no recém-nascido, especialmente nos prematuros, as hemácias têm uma meia-vida mais curta e isso faz com que, e além dessa meia-vida, essa meia-vida mais curta gera mais bilirrubina, né? Devido a esse índice de turnover elevado. E aí, normalmente, é comum nos primeiros dias de vida, especialmente em bebês prematuros, eles apresentarem uma coloração amarelada na pele, tá? Às vezes, apenas a exposição ao sol é o suficiente para resolver, outras vezes é importante ter uma intervenção. Então, a gente viu, né? Uma doença associada à disfunção da vesícula biliar. No entanto, outra doença associada, né, à disfunção de metabolismo de lipídios, que também é um foco dessa aula, são as dislipidemias, né? A dislipidemia consiste no aumento da concentração sérica dos lipídios ou das lipoproteínas que contêm esses lipídios, né, na verdade, como, por exemplo, um quadro de hipercolesterolemia, que seria um aumento de colesterol sérico, hipertrigliceridemia, um aumento do triglicerídeo sérico, ou o aumento combinado desses dois lipídios, gerando uma dislipidemia mista ou combinada. Aqui a gente tem os valores de referência de um indivíduo normal, né, para o colesterol e triglicerídeo sérico, e os valores elevados que vão E por que falar de permitir dislipidemia aqui, né? o diagnóstico Porque dessa dislipidemia. alguns Dos alvos que a gente viu hoje na aula estão associados. Alguns dos mecanismos que a gente viu hoje na aula são alvos para o tratamento dessas dislipidemias, tá? A dislipidemia pode ter uma terapia não medicamentosa, como uma mudança no estilo de vida, né? Um aumento da atividade física, uma dieta balanceada, com menos gordura saturada, com menor conteúdo de colesterol, o uso de algumas substâncias alimentares, né, como os ácidos graxos poliinsaturados da série N3, porque vão estimular diversas vias de catabolismo de lipídios, né, e a presença de fibras solúveis na dieta, que favorecem, durante o trânsito intestinal, uma menor absorção de lipídios. E essa seria a terapia não medicamentosa. No caso da terapia medicamentosa, o uso de estatinas é bem empregado, já que eles são inibidores da síntese de colesterol, atuando na enzima-chave, que é a HMG-CoA redutase, tá? O uso de fibratos, que vão ativar mecanismos moleculares que levam ao aumento na oxidação de lipídios, né? No caso, são agonistas de PPAR-alfa. O uso de drogas, né, de agentes hipolipemiantes, como o ezetimibe, que é uma droga que promove uma inibição da absorção de colesterol intestinal através de uma inibição de um transportador específico para captar o colesterol lá nos enterócitos, tá? E o uso de outras drogas que vão ter um papel importante em sequestrar os sais biliares, inibindo aquela reciclagem via circulação enterohepática. E o que acontece, né? Se você usa essas drogas e diminui a reabsorção
daqueles sais biliares secundários, você vai precisar sintetizar mais sais biliares no fígado, né? E esse processo de síntese de sais biliares no fígado utiliza, né, como substrato o colesterol. Então, você vai favorecer uma maior excreção de colesterol nesse indivíduo. O que acontece normalmente, né, é que quando você estimula a excreção de colesterol por essa via de síntese de ácidos biliares, muitas vezes, como um mecanismo compensatório, um indivíduo pode aumentar a síntese endógena de colesterol por outros lipídios. Então, muitas vezes é indicado o cotratamento dessas duas drogas junto com estatinas, porque além de você favorecer uma maior excreção de colesterol naquele indivíduo hipercolesterolêmico, você vai também inibir a síntese de colesterol a partir de outros do metabolismo hepático lá no fígado, tá? Então, com essa aula, a gente basicamente conseguiu ter uma visão da digestão dos lipídios, né, ao longo do trato gastrointestinal e a contribuição, principalmente, né, que foi o foco dessa aula, da secreção biliar para que esse processo de digestão de lipídios ocorra de forma adequada. A gente viu que mecanismos que comprometam essa secreção podem comprometer não apenas o processo de digestão de lipídios, mas também comprometer vias de excreção importantes de metabólitos, né, como a própria excreção do colesterol, mas também de metabólitos, como a bilirrubina. E a gente relembrou um pouco do papel da secreção pancreática no processo de digestão de lipídios. Eu agradeço novamente a atenção de todos até aqui e aguardo vocês com dúvidas. Aqui está o meu e-mail disponível novamente. Um abraço e até a próxima.